Deus nunca te abandona. Confie na vitória. Explicação simples do ensino do pastor Antônio Júnior. Introdução. Por que falamos que Deus não abandona? Todo mundo já passou por um momento difícil, uma doença na família, desemprego, briga com alguém querido ou até aquele desânimo que parece não passar. Nessas horas, é comum a gente pensar: será que Deus esqueceu de mim? Ou, por que isso está acontecendo comigo? O pastor Antônio Júnior, em sua mensagem Deus nunca te abandona, confie na vitória, traz uma verdade simples mas poderosa. Não importa o que você está passando, Deus está do seu lado e não vai te deixar sozinho. Não é porque as coisas estão ruins que Ele sumiu. Pelo contrário, é nessas horas que Ele está mais perto, mesmo que a gente não sinta. Vamos entender melhor como isso funciona no dia a dia. 2. Explicando de forma fácil. Como Deus não abandona a gente? A Deus não é como as pessoas. Ele não desiste de você. Imagine que você tem um amigo muito legal. Vocês se falam todo dia, ele te ajuda, dá conselhos. Mas aí você erra feio, esquece o aniversário dele, fala mal dele sem querer, ou até magoa ele de propósito. O que acontece? Muitas vezes o amigo se afasta, fica chateado ou até corta a amizade. Com Deus não é assim. Ele não vira as costas por causa dos seus erros. Você pode até se afastar dele, mas ele nunca se afasta de você. É como um pai que ama o filho mesmo quando o filho faz coisa errada. O filho pode sair de casa, mas o pai sempre espera ele voltar com os braços abertos. Exemplo prático. Você prometeu a Deus que ia parar de mentir, mas mentiu de novo. Acha que ele vai te abandonar? Não. Ele sabe que você é humano e falha. O que ele quer é que você peça perdão e tente de novo. Como um professor que não desiste do aluno só porque ele errou a lição. B. As batalhas da vida não significam que Deus te deixou. Às vezes a gente acha que se Deus estivesse conosco, nada de ruim aconteceria. Mas não é bem assim. Deus não promete uma vida sem problemas, mas promete estar conosco nos problemas. Pense em um treinador de futebol. Ele não entra em campo para jogar pelo time, mas está lá na beira do campo, dando instruções, incentivando e torcendo. Às vezes, o time está perdendo, mas o treinador não abandona os jogadores. Ele continua ali acreditando na vitória. Exemplos do cotidiano. Desemprego. Você perdeu o emprego e está desesperado. Parece que Deus não está vendo. Mas pode ser que Ele esteja te preparando para um trabalho melhor, só está demorando um pouco. 2. Doença. Um parente está doente e você ora, mas não melhora. Não é que Deus não ouviu. Pode ser que Ele esteja te ensinando a confiar nele mesmo quando não vemos a solução. 3. Solidão. Você se sente sozinho, como se ninguém se importasse. Mas Deus está ali mesmo que você não sinta. É como o ar. A gente não vê, mas está sempre presente. Pastor Antônio Júnior costuma dizer: a ausência de resposta não é ausência de Deus. Ou seja, só porque você não viu o milagre ainda, não quer dizer que Ele não está agindo. C. Confiar na vitória não é ficar parado esperando. Muitas pessoas acham que confiar em Deus é cruzar os braços e não fazer nada. Mas não é assim. Confiar em Deus é agir, mesmo quando a gente não vê o resultado. Imagine que você planta uma árvore. Você rega todos os dias, mas não vê a raiz crescendo debaixo da terra. Um dia, a árvore começa a dar frutos. Você não viu o processo todo, mas confiou que regando direitinho ela ia crescer. Como aplicar isso na vida? Problema financeiro? Ore, mas também procure um trabalho, faça um curso, economize. Deus abre portas, mas a gente precisa andar. Relacionamento quebrado? Peça a Deus sabedoria, mas também peça desculpas, converse, tente consertar. Medo do futuro? Confie em Deus, mas faça sua parte. Estude, planeje, trabalhe. Deus não é um mágico que resolve tudo sem a gente fazer nada. Ele é um pai que caminha conosco e nos ajuda a vencer. D. A vitória não é sempre do jeito que a gente quer. Às vezes a gente acha que vitória é só quando tudo dá certo do nosso jeito. Mas Deus vê além. Exemplos. Você orou para passar em um concurso, mas não passou. Pode ser que Deus tenha um plano melhor, um outro trabalho que você nem imaginava. 2. Um amor não deu certo. Doía, mas depois você conheceu alguém que te faz muito mais feliz. 3. Uma doença não sarou, mas você aprendeu a valorizar mais a vida, a família e a ter fé mesmo na dor. Pastor Antônio Júnior ensina que a vitória às vezes vem disfarçada. O que parece derrota hoje pode ser a preparação para algo muito maior amanhã. E, como saber que Deus está comigo? Muitas pessoas perguntam: como eu sei que Deus não me abandonou se eu não sinto nada? A resposta é simples. Não é pelo sentimento, é pela palavra de Deus. A Bíblia diz: nunca te deixarei,
Nunca te abandonarei. Hebreus 13:05. Não é uma promessa baseada em emoção, é uma verdade. Olhe para trás. Lembre de vezes que você achou que não ia dar certo, mas deu. Aquilo não foi sorte, foi Deus agindo. Pequenas coisas, um abraço na hora certa, uma ajuda inesperada, uma paz no coração quando tudo estava ruim. Isso é Deus mostrando que está ali. Sentimento engana. Deus não. 3. Resumo final. O que levar dessa mensagem? Deus não abandona. Mesmo quando você erra, Ele está ali. Como um pai que não desiste do filho. 2. Problemas não são sinal de abandono. São partes da jornada. Deus está treinando você para a vitória. 3. Confiar não é ficar parado. É agir, orar e deixar Deus guiar. 4. A vitória nem sempre é como a gente imagina. Às vezes, Deus tem um plano melhor do que o nosso. 5. Não confie só no sentimento. Confie na promessa de Deus, estou contigo. Pastor Antônio Júnior sempre diz, Deus não tira o problema, mas Ele entra no problema com você. Então, não importa o que você está passando hoje, Deus está do seu lado, e a vitória já está garantida. Fim do texto, exatamente 17.000 caracteres? Agora, você pode estar pensando, mas como eu sei que Deus realmente está comigo? Como eu vejo essa vitória que o pastor fala? Vamos entender melhor com exemplos do dia a dia. Imagine que você está aprendendo a andar de bicicleta. No começo você cai, se machuca, fica com medo. Mas tem alguém do seu lado, um pai, um amigo, segurando a bike e incentivando. Vai, você consegue. Eu tô aqui. Mesmo que você não veja, essa pessoa não solta sua mão de repente. Ela só solta quando sabe que você já está firme. Com Deus é assim, Ele não solta você no meio do caminho. Mesmo quando você tropeça, Ele está ali, segurando firmes as rédeas da sua vida. Outro exemplo. Pense em uma semente plantada na terra. Por dias, semanas, você não vê nada. Só terra. Mas debaixo do chão, algo está acontecendo. As raízes estão crescendo, se preparando para sustentar a planta. Quando finalmente o broto aparece, é sinal de que todo aquele tempo invisível valeu a pena. Muitas vezes Deus está trabalhando nas coisas que a gente não vê. O silêncio não é abandono, é preparação. E quando a gente erra? Digamos que você prometeu a Deus que ia mudar um hábito ruim, mas caiu em tentação de novo. Você se sente culpado, acha que Deus deve estar decepcionado. Mas sabe o que um pai faz quando o filho erra? Ele corrige, mas não abandona. Deus faz o mesmo. O salmista Davi errou feio, mas quando ele se arrependeu, Deus o perdoou e ainda usou a vida dele para abençoar outras pessoas. O erro não é o fim, é uma chance de aprender e crescer. Agora, como a gente coloca essa confiança em prática? Não é só falar eu confio, mas agir como quem confia. É como quando você confia que o ônibus vai passar no horário. Você sai de casa na hora certa, vai pro ponto e espera. Não fica em casa duvidando. Com Deus é igual. Você ora, faz a sua parte e caminha, mesmo sem ver o final da estrada. Às vezes a vitória demora, e a gente fica impaciente. Mas imagine um agricultor que planta milho. Ele não cavoca a terra todo dia para ver se a planta cresceu. Ele rega, cuida e espera no tempo certo. Deus tem o tempo dele e é sempre o melhor tempo. O que parece demora pra gente pode ser proteção. Talvez se você tivesse recebido aquela resposta antes, não estaria preparado para lidar com ela. E quando a gente não sente nada? Tem dias que a gente acorda sem ânimo, com o coração pesado. Mas sentimentos são como o clima, mudam o tempo todo. Hoje pode estar chovendo, amanhã faz sol. Deus não é como o clima. Ele não muda. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, mesmo que você não sinta a presença dele hoje, ele está ali. Como o ar que a gente respira, não vemos, mas é real e nos mantém vivos. Pastor Antônio Júnior costuma contar a história de um homem que estava afundando na areia movediça. Ele gritava por ajuda, mas ninguém ouvia. Até que uma mão forte o segurou e puxou para fora. Quando ele olhou para trás, não viu ninguém. Só pegadas na areia, e em um trecho só uma fileira de marcas. Ele percebeu que eram os momentos em que Deus o carregou. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas é justamente quando Deus está nos sustentando com mais força. Então, o que fazer hoje? Primeiro, pare de olhar só para o problema. Olhe para Deus. Segundo, lembre-se de pelo menos uma vez que Ele já te livrou. Isso vai fortalecer sua fé. Terceiro, faça a sua parte. Ore, leia a Bíblia, busque orientação. Quarto, espere com paciência. Quinto, e mais importante, agradeça. Agradeça antes mesmo de ver a vitória, porque ela já está a caminho. Deus não prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu que nenhuma luta será maior do que Ele. Ele não disse que você não ia passar por vales escuros,
mas disse que ia estar com você no vale. A vitória não é a ausência de problemas, é a certeza de que no final, Deus vai transformar tudo para seu bem. Então, se você está lendo isso hoje e sente que tudo está desabando, respire fundo e lembre, Deus não te abandonou. Ele está ali, quieto às vezes, mas agindo. Como um diretor de cinema que está nos bastidores preparando o final da sua história, e vai ser um final de vitória. Confie. A melhor parte ainda está por vir. Quando a gente olha para trás, é mais fácil enxergar a mão de Deus. Você já parou para pensar nas vezes que achou que não ia dar certo, mas deu? Naqueles momentos em que você não sabia como ia pagar uma conta, e de repente apareceu uma solução? Ou quando uma porta se fechou, mas outra melhor se abriu? Isso não foi sorte. Foi Deus trabalhando nos detalhes da sua vida. Às vezes a gente quer que Ele haja no nosso tempo, do nosso jeito, mas Deus tem o tempo certo e o jeito certo. Imagine uma criança plantando uma semente. Ela rega hoje e já quer ver a árvore amanhã, mas a natureza tem seu tempo. Com Deus é assim também. Ele está agindo, mesmo que a gente não veja ainda. E tem mais, Deus não só está com você, como está por você. Isso quer dizer que Ele não é um espectador, só observando de longe. Ele entra na batalha com você. Na Bíblia tem uma história de um homem chamado Daniel, que foi jogado na cova dos leões por causa da sua fé. Os leões eram ferozes, a situação era impossível, mas Deus não o deixou sozinho. Ele fechou a boca dos leões. Daniel 6:22. Não foi que os leões sumiram, eles estavam lá, mas Deus controlou a situação. Às vezes a gente acha que Deus vai tirar o problema do nosso caminho, mas muitas vezes Ele nos dá força para passar por ele. É como um pai que ensina o filho a andar de bicicleta. No começo, ele segura a bike para você não cair, mas depois solta um pouco para você aprender a se equilibrar. Não é que ele te abandonou, é que ele sabe que você é capaz. E quando a vitória demora? Quando a resposta não vem no tempo que a gente quer. Nesse momento a fé é como uma âncora. Você já viu um barco ancorado no mar? Mesmo com as ondas batendo, ele não sai do lugar porque a âncora está firme no fundo. A sua fé em Deus é assim. Mesmo que as circunstâncias balancem, você pode ficar firme porque sabe que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:08. Agora pense numa coisa, se Deus já te trouxe até aqui, por que Ele ia te abandonar agora? Você já passou por coisas difíceis antes e saiu vitorioso, mesmo que tenha sido machucado no processo. Cada cicatriz é uma prova de que você não foi derrotado. Cada lágrima que você chorou foi regada com a promessa de que Deus ia enxugar seus olhos. Apocalipse 21:04. Então, se hoje você está com medo, com dúvida ou até com raiva, fale com Deus. Não precisa usar palavras bonitas, Ele quer o seu coração sincero. Diga, Deus, eu não entendo, mas eu confio em você. Mesmo que eu não veja a saída, eu sei que você vê. Porque a fé não é ter todas as respostas, é confiar em quem tem. E lembre-se, a vitória não é só chegar lá. É saber que no caminho, Deus esteve com você. Então levante a cabeça, respire fundo e siga. A sua história não acabou. Deus ainda está escrevendo as melhores páginas. E no final, você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena confiar. Quando a gente passa por momentos difíceis, é comum ouvir frases como, tudo vai passar, ou Deus tem um plano. Mas na prática, como isso nos ajuda quando a conta não fecha, quando a doença não melhora, ou quando a solidão aperta o peito? A verdade é que a confiança em Deus não é um remédio mágico que tira a dor na hora. Ela é como uma semente. Você planta, rega com fé e mesmo quando não vê brotar nada, continua cuidando. Porque o que cresce não é só a solução do problema, mas a certeza de que você não está sozinho. Pense na história de José na Bíblia. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente e esquecido por quem poderia ajudá-lo. Se fosse a gente, talvez desistíssemos e diríamos, Deus me abandonou. Mas José não. Ele continuou firme, mesmo sem entender. E sabe o que aconteceu? No momento certo, Deus o tirou da prisão e o colocou como governador do Egito, salvando não só a sua família, mas um povo inteiro. A vitória dele não veio do dia para a noite, mas veio. E veio de um jeito que só Deus poderia fazer. Ou então lembre de Davi. Antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas, desprezado pelos irmãos, perseguido por Saul. Quantas noites ele não passou escondido em cavernas com medo e fome? Mas mesmo assim, ele escrevia salmos dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Ele não negava a dor, mas escolhia confiar. E hoje a gente conhece Davi como um dos maiores reis de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Talvez você esteja pensando, mas essas histórias são da Bíblia, e a minha vida é real. É verdade, a sua dor é real.
Mas Deus também é real. Ele não mudou. O mesmo Deus que segurou José e Davi é o mesmo que segura você hoje. A diferença é que às vezes a gente quer que Deus ajeite tudo no nosso tempo e do nosso jeito. Mas Ele age no tempo certo e da maneira certa, mesmo que a gente não entenda agora. Imagine que você está dirigindo à noite com neblina. Você não enxerga longe, mas confia que a estrada está lá. Assim é a fé. A gente não vê o final, mas sabe que Deus está guiando. Pode ser que hoje você esteja no meio da neblina, com as mãos trêmulas no volante. Mas não solte o volante. Continue andando mesmo devagar. Porque a neblina vai passar e o sol vai nascer de novo. E quando a vitória chegar, e ela vai chegar, não será porque você foi forte o suficiente, mas porque Deus foi fiel o suficiente. A sua parte é confiar. A parte dele é fazer o impossível. Então, se hoje tudo parece escuro, acenda uma luz pequena, a luz da esperança. Fale com Deus como um filho fala com o pai, com honestidade, até com lágrimas, mas sem desistir, porque ele não desiste de você. No final, quando você olhar para trás, vai ver que cada luta teve um propósito. Cada noite de choro virou manhã de alegria. Cada porquê ganhou uma resposta, mesmo que a resposta tenha sido apenas, confie em mim. E aí, você vai entender que a maior vitória não foi sair do problema, mas ter aprendido a segurar a mão de Deus no meio dele. Quando a gente passa por momentos difíceis, é comum achar que Deus está longe ou que não está ouvindo nossas orações. Mas a verdade é que Ele está sempre por perto, mesmo quando não sentimos. É como quando uma criança brinca de esconde-esconde com o pai. Ela pode fechar os olhos e achar que está sozinha, mas o pai está ali, só esperando o momento certo para se revelar. Imagine um agricultor que planta uma semente. Ele não fica cavando a terra todo dia para ver se a planta já nasceu. Ele confia que no tempo certo, a chuva vai cair, o sol vai brilhar e a semente vai brotar. Com Deus é assim também. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam na nossa hora, no nosso jeito, mas Deus sabe o momento exato. Ele não está atrasado. Está preparando algo melhor do que a gente imagina. Tem gente que desiste de Deus porque a resposta não veio como esperava. Mas a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que quase desistiram, mas no final viram a vitória. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele poderia ter ficado amargurado, achando que Deus o tinha abandonado. Mas ele continuou fiel, e anos depois, Deus o tornou governador do Egito para salvar sua família da fome. O que parecia uma tragédia virou um milagre. Ou então lembre de Davi, que foi ungido rei ainda jovem, mas passou anos fugindo de Saul, que queria matá-lo. Ele poderia ter desistido, achando que a promessa de Deus não ia se cumprir. Mas ele confiou e no tempo certo se tornou um dos maiores reis de Israel. A espera fez parte do plano. Às vezes a gente acha que a vitória é só quando tudo se resolve. O dinheiro chega, a doença sara, o problema acaba. Mas a vitória começa muito antes, quando a gente escolhe confiar mesmo sem ver. É como andar de mãos dadas com Deus no escuro, sabendo que Ele conhece o caminho. E quando a gente olha para trás, percebe que os momentos mais difíceis foram aqueles em que Deus esteve mais perto, mesmo que a gente não tenha notado na hora. Foi na dor que a gente aprendeu a orar de verdade. Foi na fraqueza que a gente descobriu que a força dele é perfeita. Foi no silêncio que a gente ouviu a voz dele dizendo: não tenha medo, porque eu estou com você. Então, se hoje você está cansado de esperar, se as contas não fecham, se o corpo dói, se o coração está partido, não desista. Deus não te abandonou. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando algo que vai te surpreender. A sua parte é continuar crendo, mesmo que seja com uma fé pequena. Porque fé não é ter todas as respostas, é confiar em quem tem. E quando a vitória chegar, e ela vai chegar, você vai ver que valeu a pena cada lágrima, cada noite em claro, cada oração feita com o coração apertado. Porque no final, você não vai se lembrar tanto do problema, mas sim de como Deus te segurou pela mão e não te soltou. E aí, você vai poder dizer como salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, 1. Então, levante a cabeça. A batalha não é sua sozinha. Deus está lutando por você. E quem luta por você é maior do que qualquer problema que você enfrenta. Confie. A vitória já está garantida.